Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ítalo. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês podem estar fazendo as análises estatísticas dos trabalhos de vocês utilizando o RStudio de uma forma bem simples. Então, inicialmente, eu preparei aqui uma planilha, uma simulação, de um delineamento em blocos casualizados, em que nós temos três tratamentos, sendo eles A, B e C. Temos três blocos e duas variáveis independentes. Nós temos produtividade e nematóides. Então, inicialmente, nós vamos salvar a nossa planilha. Isso daqui funcionaria da mesma forma para a planilha de trabalho de vocês. Nós vamos em arquivo no Excel, salvar como, e aqui nós vamos salvar como CSV. Aqui o nome da minha planilha vai ser simulação e eu vou salvar na minha pasta que eu vou utilizar como minha pasta de trabalho dentro do RStudio. Aqui eu vou selecionar minha pasta trabalhos. Aqui eu já tenho esse arquivo dentro da minha pasta, eu vou clicar simplesmente em substituí-lo. O Excel ele vai trazer essa informação de que salvar no formato CSV pode trazer algum prejuízo na nossa planilha, mas aqui não vamos ter problemas. A gente pode simplesmente clicar em sim. E agora nós já podemos abrir o nosso RStudio. Bom, com o RStudio já aberto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar qual a pasta que nós vamos utilizar como a nossa pasta de trabalho. Então, para isso, nós vamos vir aqui em Seção, nós vamos vir aqui em Selecionar o nosso diretório de trabalho e aqui escolher o nosso diretório. Aqui eu vou selecionar simplesmente a minha pasta de trabalhos e aqui eu posso clicar em Open. Ok. Aqui o R ele já entendeu que eu selecionei essa minha pasta para essas análises. Então, agora o que é que eu vou fazer? Inicialmente, nós vamos instalar o nosso pacote que vamos utilizar para fazer as análises. Então, nós vamos utilizar o pacote Easy Anova. Aqui vocês vão dar um Ctrl Enter, ok? Eu, como já tenho esse pacote instalado, eu vou apenas ativá-lo. Então, para ativar o nosso pacote, nós vamos escrever aqui library e vamos colocar o nome do nosso pacote. Então, instalar o pacote, nós escrevemos o código e apertamos Ctrl Enter para rodar o código, ok? E em seguida, que o pacote já foi instalado, nós vamos aqui abrir, ativar o nosso pacote. E aqui novamente nós damos um Ctrl Enter. Pronto. Essa mensagem de aviso que está aparecendo aqui é simplesmente porque esse pacote ele já foi atualizado para a versão mais recente do RStudio. E no caso eu não estou com a versão mais recente, mas isso não vai acarretar em nenhum tipo de problema. Com o pacote já ativado, nós vamos agora inserir a nossa pasta de dados aqui na nossa área de trabalho do R. Então, para isso, eu vou aqui nomear o nosso arquivo como dados. Esse vai ser o nosso objeto, assim como chamamos aqui no espaço do R. Eu vou colocar aqui uma setinha e vou colocar aqui read.csv. Essa é a função que vai fazer com que a gente consiga abrir o nosso arquivo em formato CSV. E aqui eu estou dizendo que o nosso arquivo dados ele vai
ele vai ser originado a partir dessa função aqui. Então, nessa função, nós vamos colocar o nome do nosso arquivo, que nós salvamos o nosso arquivo do Excel. Então, o meu simulação.csv, vírgula, nós vamos colocar head igual a true. Nós aqui estamos indicando que o cabeçalho, a primeira linha da nossa planilha, ela é composta pelos rótulos de cada coluna. E aqui em seguida eu vou colocar CEP igual a ponto e vírgula. Porque o separador das colunas no nosso arquivo CSV é ponto e vírgula. Então estou indicando isso para a nossa função read.csv. Aqui eu já posso dar um Ctrl Enter e os nossos dados vão aparecer aqui nessa outra aba. Então aqui nós podemos clicar duas vezes e aqui nós podemos ver que nossos dados eles foram carregados corretamente. Então em seguida nós já podemos começar a trabalhar com os nossos dados. Para fazer a nossa análise com o pacote Zenova é de fato muito simples. Nós vamos colocar aqui EA2. Inicialmente, para você tirar qualquer dúvidas que você possa ter com esse pacote, nós podemos usar aqui o comando ponto de interrogação e o nome do pacote. Damos um Ctrl Enter. E aqui nós temos nessa aba, aqui embaixo, nós temos aqui todas as informações pertinentes do pacote. Referências. E aqui nós temos os exemplos que nós podemos utilizar como base. Aqui, análise em delineamento inteiramente casualizado, análises em blocos casualizados. Então, nós vamos lá. Como nós temos um delineamento em blocos casualizados, nós vamos colocar aqui EA1, exatamente como está aqui. Análise em blocos casualizados. EA1. O nosso conjunto de dados, que é intitulado dados. E aqui nós vamos abrir um colchete. Vamos colocar vírgula C. Esse daqui é um vetor que nós estamos criando para definir quais as colunas que nós vamos analisar. Então aqui, após o C, eu vou abrir parênteses e vou identificar as colunas com que eu vou querer trabalhar inicialmente. Então aqui eu vou usar primeiramente a coluna tratamento, bloco e produtividade. Para isso, eu vou simplesmente colocar 1, 1,2,3. Feito isso, nós vamos dar uma vírgula fora. E agora vamos colocar aqui design igual a 2. O design ele vai simplesmente dizer para a nossa função qual é o tipo de delineamento que nós estamos utilizando. No caso, para delineamentos em blocos casualizados, nós utilizamos o designer 2. Aqui vamos dar mais uma vírgula e vamos colocar plot igual a 3. Esse daqui é a identificação do tipo de plotagem dos dados que nós queremos que a Zenova nos dê. Ok? Então aqui nós já podemos dar um Ctrl Enter. E aqui nós temos um gráfico dos nossos dados e o mais importante, nós temos, deixa eu abrir aqui para vocês melhor. Aqui nós já temos toda a nossa análise dos nossos dados. Primeiramente aqui nós temos a análise de variância, com todos os valores que são importantes para nós, o valor de P, o valor de F, os quadrados, graus de liberdade. Aqui nós temos
Os testes de comparação de médias, nós temos Tukey, Scott-Knott, Duncan, SNK. Nós temos também aqui testes de múltipla comparação. Nós temos também os nossos testes dos resíduos. Então, nós temos aqui o teste de Shapiro-Wilk, teste de Bartlett, nós temos nosso coeficiente de variação e as análises dos resíduos. Bom, essa foi a análise para a variável produtividade. Mas e se eu quiser fazer a análise para a variável nematóides? Eu simplesmente preciso copiar essa linha de código, colar, e aqui eu vou simplesmente, ao invés do 3, colocar 4. Eu estou, no caso, selecionando a quarta coluna do meu conjunto de dados. Então, aqui, novamente, eu vou dar um Ctrl Enter. E aqui, no nosso console, nós vamos ter a análise para a variável nematóides, com todas as análises que eu mencionei posteriormente. Análise de variância, testes de média e os nossos testes dos resíduos. Bom, é isso. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.